Glória a Deus. Queridos, recebam a paz do Senhor. Queridos, recebam a paz do Senhor. Você que trouxe Bíblia, livro de Ezequiel, capítulo 47, por favor. Ezequiel, capítulo 47, no seu verso 11. Enquanto você localiza o texto bíblico, sou grato a Deus por essa oportunidade. Grato à vida do meu pai, pastor Mário Moreira Santos, minha esposa que está nos acompanhando ao vivo, Camille Reis, meus dois grandes amigos, pastor Ed Carlos, Deus abençoe, pastor Reginaldo Antônio, dois grandes exímios pregadores do Evangelho. Deus abençoe, obrigado por essa companhia. Pastor Cleito, obrigado pelo carinho, tá? Deus seja louvado pela sua vida. Ezequiel capítulo 47, verso 11, por favor. Sem mais delongas. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Está escrito: mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E você senta, por gentileza. Redobre o máximo da sua atenção nesse exato momento, porque o texto que nós acabamos de ler é extraordinário. Nós não estamos falando de qualquer personagem da Bíblia Sagrada. Estamos falando de um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ezequiel é chamado de profeta das visões, ou profeta das visões, porque no Antigo Testamento você não vai ver outro profeta que teve mais visões de Deus do que o profeta Ezequiel. É interessante que Ezequiel foi levado para a Babilônia quando ele tinha 25 anos de idade. O texto bíblico diz que a primeira levada foram filhos de reis, e junto à primeira levada estava Daniel. Na segunda foram levados homens de destaque. Na segunda estava o profeta Ezequiel. O texto bíblico diz que quando Ezequiel foi levado para a Babilônia, Ezequiel ficou acampado em frente a um rio chamado Quebar. É interessante que Ezequiel não é qualquer uma pessoa, ele é filho de um sacerdote chamado Buzia. O texto bíblico diz que quando colocaram Ezequiel acampado junto com o povo em frente ao rio Quebar, o texto bíblico diz que alguns anos se passaram, e quando Ezequiel completou 30 anos, ele viu visão de Deus em frente ao rio Quebar. Algo que me chama muito a minha atenção aqui dentro da história de Ezequiel, porque a Bíblia diz que ele foi levado com 25 e ficou até os 30, e com 30 anos ele teve visão de Deus. É interessante que se ele tivesse na sua terra natal, se ele tivesse na terra que ele nasceu, ele com 25 anos estaria começando a sua função como sacerdote, mas como ele está na Babilônia, Deus mudou a estratégia. Se ele tivesse em Jerusalém, ele seria sacerdote, mas como ele está na Babilônia, Deus está levantando Ezequiel para ser profeta. Eu vou dizer de novo: se ele tivesse na sua terra natal, ele seria sacerdote, mas como ele está na Babilônia, Deus levantou para ser profeta. Você percebeu que mudando o lugar, pega agora, mudando o lugar, Deus mudou a estratégia. Se ele tivesse na terra dele natal, ele seria sacerdote, mas como ele está na Babilônia, Deus mudou a estratégia, vai ser profeta. Vou dizer de novo: mudando o lugar, Deus mudará a estratégia. Quem sabe alguém olhou para você e falou: agora acabou, agora é o fim, começou 2022, vai pro buraco, vai nada, porque mudou o ano, também Deus mudou a estratégia, mudou o tempo, Deus mudou a rotina, mudou o negócio, Deus mudará a estratégia. E para esse irmão dar um grito de glória agora: eu vim de 1000 quilômetros profetizar, se prepara, porque chegará um tempo que Deus mudará a estratégia. Eu estou sentindo um negócio de Deus aqui. E quando Deus mudou a estratégia na vida de Ezequiel, o texto bíblico diz que a partir dos seus 30 anos de idade, ele começou a ver visões de Deus. É interessante que o livro de Ezequiel, do seu capítulo de número 1 ao seu capítulo 48, é dividido em 4 etapas. A primeira etapa é do capítulo 1 ao capítulo 3. Do capítulo 1 ao capítulo 3 é o chamado profético do profeta Ezequiel. Do capítulo 4 ao capítulo
capítulo 24 é Deus julgando as nações, é Deus mostrando para o profeta, pregadores, amigos e pastores, a glória indo embora de Israel, de Judá. É interessante que do capítulo 24 ao capítulo 33, Deus esqueceu de Israel, Deus esqueceu de Judá, e agora Deus começa a falar das nações vizinhas. Deus começa a falar quem está do lado, Deus começa a falar quem está do outro. Só que do capítulo 33 ao capítulo 48, aquilo que estava esquecido volta à tona. Deus começa a falar para o profeta que a glória que foi embora, ela irá retornar. Não vou dizer de novo, a glória que foi embora, pega aí embaixo, ela irá retornar. Eu vim profetizar. Alguém falou, pregava, não prega mais, a glória vai voltar. Cantava, não canta mais, a glória vai voltar. Evangelizava, não evangeliza mais. Chegou o tempo da glória voltar. Pega, urimicandarava, xandaraia, bate na mão de alguém, porque é o tempo da glória voltar. Vai cantar, vai pregar, vai ser pastor, vai ser pregador. Urimi prominéria vorgia, calababassore candereia. Eu vim de vitória do Espírito Santo com uma palavra profética nessa noite, que a glória vai voltar. Olha para mim. É por isso que do capítulo 33 ao capítulo 48 Deus fala de restauração. É por isso que Deus mostrou para o profeta no capítulo 37 um vale de ossos secos. É por isso, porque a quarta etapa do livro de Ezequiel é a glória retornando. No 37 Deus mostra para ele um vale, e depois que Deus mostra um vale, Deus dá uma visão poderosa ao profeta no capítulo 47, pastor. E qual é a visão poderosa, pregador, que Deus mostra ao profeta no capítulo 47? Deus pega o profeta, pega agora, e leva ele para o templo. E quando Deus leva ele para o templo, o texto bíblico diz que Deus vai fazer o profeta dar volta no templo. Ele chega no templo, Deus fala com ele da volta. É interessante que Deus tinha esse negócio com Ezequiel, pastor Cleito, de tirar ele de uma porta e levar para outra, de levar ele de um caminho para o outro. É por isso que no vale de ossos secos Deus mandou ele andar. Em todas as visões do profeta, Deus tinha o costume de fazer ele se movimentar. Tá pegando? E quando chega no templo não vai ser diferente. Deus fala com ele, vai andar no templo, vai andar. E ele vai dizer, e Deus me tirou de um caminho para o outro, e Deus me levou de uma porta para outra, e Deus me fez dar volta. Pregador, e por que Deus movimentava tanto o profeta no templo? Porque quem está no templo não consegue ficar parado. Não, só um pegou. Vou dizer de novo, quem está no templo não consegue ficar parado. Cadê os pentecostal? Cadê? Quem está no templo da glória, quem está no templo da aleluia, quem está no templo fala em língua, quem fala o templo entra no manto, levante a mão. Quem está no templo adora. Olha para mim. E quando Deus pega o profeta e faz ele andar, e ele vai dizer, e Deus me tirou, pastor, da porta de trás e me levou para a porta exterior. Você está entendendo? Que Deus tirou ele de trás do templo e levou ele para a porta exterior, para a porta central. Não precisou o profeta querer conhecer o templo. O próprio Deus mostrou para ele como o templo era. E quem sabe você entrou aqui dizendo, as promessas estão agarradas na minha vida, nada está indo adiante. Fica tranquilo, porque Deus vai te tirar de trás e vai te mostrar a porta da frente. E quando chega lá, o texto bíblico diz que ele olha, pastor Cleito, para o limiar da porta, pastor Reginaldo, pastor Ed Carlos,
E ele vê como águas que saía do limiar da porta. E ele começa a ver aquelas águas, e aquelas águas que saíam do limiar da porta, formava-se um rio. E quando de repente ele está vendo as águas saindo, eita glória, eu vou entregar o doce aqui agora. Quando ele vê as águas saindo, ele repara o templo, repara as águas. De repente sai de dentro do templo um varão, tendo na mão um cordel de medir. E quando ele olha para o varão começa a adentrar as águas. Recebe essa revelação? E quando o varão adentra as águas com o cordel de medir, o varão faz uma medida. Quando o varão faz uma medida, ele vai atrás do varão na companhia, e ele adentra as águas na medida que o varão fez. E o profeta vai dizer: e era águas que me davam pelo tornozelo. Era águas que me davam pelo tornozelo. Olha aqui para mim, pé. Os nossos pés falam de equilíbrio. Pé fala de locomoção. Quando o varão adentra as águas e faz a medida, e o profeta adentra as águas, olha aqui para mim, e as águas cobrem os pés do profeta, é Deus dizendo para Ezequiel: estou dando equilíbrio. Não, vou dizer de novo: estou dando equilíbrio. Porque ministério sem equilíbrio começa a pregar, de repente para. Ministério sem equilíbrio começa a cantar, de repente para. Ministério sem equilíbrio é obreiro, de repente desiste. Mas Deus te trouxe aqui para dar. Tem equilíbrio de Deus aí. Tem equilíbrio de Deus aí. Levanta a mão só que crê que Deus está dando equilíbrio. Levanta as tuas mãos para o céu. Levanta as tuas mãos para o céu agora, porque uma glória vai descer em Valinhos. Se prepara, porque Valinhos será impactado pela glória de Deus. Águas que dão no tornozelo. De repente, quando as águas foi no tornozelo do profeta, o varão adentrou mais uma medida. Adentrou nas águas e fez mais uma medida. E fez mais uma. E quando o varão mediu, o profeta entra e ele vai dizer: olha aqui para mim, que eu vim pregar para crente aqui que crê que Deus está nesse lugar. E ele vai dizer: e era águas que me davam pelos joelhos. Os pés fala de equilíbrio, de locomoção. Mas e água no joelho, pregador? Água no joelho fala de comunhão, relacionamento. Tá pegando? Água no joelho, pastor, fala de comunhão, relacionamento, intimidade. Quando as águas pegou no joelho do profeta, parece que era Deus dizendo: eu estou cansado de um relacionamento pela metade, de um glória pela metade, de uma aleluia pela metade, de uma vida de oração pela metade. Hoje é dia de um relacionamento com Deus por inteiro. Por inteiro. E se esse irmão pegar agora, joelho fala de comunhão e relacionamento. Olha aqui para mim. E o joelho é uma arma para nós falarmos com Deus. Quando a água bateu no joelho do profeta, parece que é o próprio Deus dizendo: pode pedir, porque tudo o que você fizer em oração virá, acontecerá. Então clama que a porta fechada se abrirá. Então clama que os inimigos Deus vai derrubar. Não vai ter bombagira, não vai ter chucaveira, não vai ter zepilintra, não vai ter carga, não vai ter demônios. Deus vai descer para dar vitória. Olha para mim. E quando as águas bateu no joelho, eu entro no rolo mais forte aqui agora. O varão faz mais uma medida, e ele vai dizer: e era águas que me davam nos lombos. Olha para mim. Era água que me dava nos lombos. Lombos na Bíblia
Quando o soldado ia para a guerra, para a batalha, sabe o que o soldado fazia? Pegava o pano aqui, ó, olha aqui para mim, puxava e amarrava. Que a gente fala de lombos cingidos. Quando as águas bateu no lombo do profeta, olha aqui para mim, e lombo fala de responsabilidade. Quando as águas bateu nos lombos do profeta, é Deus dizendo: você não está na sua responsabilidade mais, você está na minha responsabilidade. Não, você não pegou não. Você não está mais na sua responsabilidade, você está na minha responsabilidade. Olha para alguém e diga para ele: eu estou na responsabilidade de Deus. Fala: eu estou na responsabilidade de Deus. E quem está na responsabilidade de Deus, por mais que tentam puxar o teu tapete, você não vai cair. Por mais que tentam manchar a sua imagem, você não vai parar. Por mais que tentam acabar com o seu ministério, você não vai desistir. Porque você não está na responsabilidade do pregador, você não está na responsabilidade do pastor, você não está na responsabilidade do obreiro, você está na responsabilidade de Deus. Eu vim pregar para quem está na responsabilidade de Deus. Levanta a mão. Só quem está na responsabilidade de Deus, levanta um grito de glória agora. Eu vim pregar para quem está na responsabilidade de Deus. Eu vim pregar para quem está na responsabilidade do Pai. Pode se levantar demônios, cadeados, correntes. Quem está na responsabilidade do Pai não para. O texto bíblico diz que quando as águas bateu nos lombos, o profeta pensou: agora já foi o máximo, porque os meus pés estão debaixo d'água, os meus joelhos estão debaixo d'água, os meus lombos estão debaixo da água. Só que quando ele achou que acabou, o texto bíblico diz que o varão fez mais uma medida. Vou repetir: os pés estão debaixo da água, os joelhos, pastor, os lombos. E quem está na água não consegue correr, não tem velocidade. E quando ele achou que acabou, estou parado, estou paralisado pelas águas de Deus, o varão mediu mais uma medida. Pegou aí? Pegou aí? O varão mediu mais uma medida. E ele vai dizer: e era águas que eu não poderia passar, a não ser a nado. Vou dizer de novo: e era águas que eu não poderia passar, a não ser a nado. Ribeiro pelo qual eu não poderia passar. Sabe por que ele fala que era águas que eu não poderia passar? Porque ele tinha que mergulhar. Ele tinha que mergulhar. O rio de Deus é assim: ou você mergulha, ou você dá espaço para nós entrarmos. Eu vi nessa quarta-feira numa bala valinho de Deus dizer que o ribeiro, as águas de Deus estão descendo. Ou você mergulha, ou você dá espaço para nós mergulharmos. Cadê quem vai mergulhar no ribeiro de Deus? Cadê quem vai entrar no ribeiro de Deus? Nada no ribeiro. 2022 serão anos de águas profundas. Tem gente que passou 2021 na margem, tem gente que passou 2021 no raso, mas 2022 será anos de água profunda. Quem não prega vai começar a pregar, quem não canta vai começar a cantar. Vai começar. Olha para mim que eu termino. E quando era águas a nado, o texto bíblico diz que ele não entrou no quarto nível. Sabe o que aconteceu? Quando ele viu que era águas para se nadar, o texto bíblico diz: e o varão pegou o profeta e tornou a trazer para as margens do rio. Você está preparado para receber isso aqui? Você está percebendo, pastores? O profeta entrou nos 3 níveis, mas no quarto, que era para mergulhar,
ele não entrou. O varão pegou ele e voltou a trazer com ele para as margens do rio. Pregador, e por que ele entrou o primeiro, o segundo, o terceiro, viu um quarto, mas não adentrou? E por que o varão pegou ele e voltou a trazer para as margens do rio? Porque a responsabilidade do varão é mostrar os níveis do rio de Deus. Mas o interesse de querer entrar não é do varão, é do profeta. Pegou aqui, ó. Vou liberar. Deus me trouxe aqui para te dizer, Ele está te mostrando aonde você pode chegar, aonde você pode ir, mas a responsabilidade de querer entrar não é do varão, é sua. Vai entrar ou vai ficar na margem, vai entrar ou vai ficar no raso. Aqui não é crente para quem está no raso, aqui é para crente que gosta de águas profundas. Quando ele volta, eu estou caminhando para o final. Quando ele volta, ele vê as águas que saem do rio de Deus, dando vida, restaurando. Olha que coisa forte. Aonde o ribeiro de Deus passava, pregadores, as árvores que estavam mortas voltavam a viver. Pastor, folha seca voltava a ficar verde. Aonde o ribeiro de Deus passava. Agora o profeta volta para a margem e ele está vendo o que o ribeiro de Deus está fazendo, as maravilhas, dando vida, restaurando, frutificando, dando vida ao que está morto. Mas quando ele acha que acabou, ele vai dizer no verso 11, ele vai olhar e vai dizer: mas os seus charcos, o que é charcos? Pântanos, e os seus lamaceiros não foram sarados, foram deixados para sal. Eu entrego meu rolo e eu termino agora. O rio de Deus está dando vida, pastor, está restaurando, está fazendo frutificar, está fazendo maravilhas. Mas quando ele olha, ele vê que os pântanos e os lamaceiros não foram sarados. Mas espera aí, pregador, se ele falou que os pântanos e os lamaceiros não foram sarados, é porque está perto. Isso, os pântanos que ele está falando aqui está do lado do rio de Deus, mas não foi sarado. Existe crente pântano na igreja que está do lado do rio, está vendo as maravilhas que Deus está fazendo, está vendo Deus levantando, está vendo Deus levantando um projeto, a bala, mas não quer abraçar, mas não quer dar espaço para Deus trabalhar. É crente pântano. Mas eu não vim pregar para crente que está no pântano, eu vim pregar para crente que está no rio. Pregar para crente que está no rio. Eu vou dizer de novo, eu não vim pregar para crente que está no pântano, eu vim pregar para crente que está no rio. Cadê quem está no rio de Deus? Olha para mim. Três coisas, três motivos porque os pântanos não foram sarados. Primeiro, pântano é água parada. Pântano é água, pântano é água. E rio, o rio que está saindo de dentro do templo de Deus é água corrente. Pegou não? Pegou não? Pântano é água, e o rio que está saindo de dentro do templo de Deus é água corrente. Então quem está no pântano é parado, está morto. Mas quem está no rio? E outra, água parada, olha aqui para mim, água parada, 30 anos fica de pântano, estraga tudo. A vegetação de pântano fica em estado de decomposição. Mas o profeta vai dizer lá no verso 9 que aonde o rio de Deus passava, dava vida. Pegou aqui, ó, dava vida, dava vida, dava vida. Enquanto o pântano mata, Deus está chamando você para dar vida. Deus está chamando você. Seu ministério não vai ser de morte, a sua chamada não vai ser de morte, a tua casa não vai ser de morte, teu pastorado não vai ser de morte, vai ser de vida.
Oramacandereva suricandaraia. Joga as duas mãos para cima, Valinhos, e dá um grito de glória. Olha para mim. Segunda coisa, porque Deus não curou os pântanos. Sabe por que os pântanos não foram curados? Está do lado do rio de Deus, mas não dá entrada, não dá espaço para as águas purificadoras entrar. Tem gente que está dizendo: eu quero ser como os pregadores do congresso, mas não dá espaço para as águas de Deus entrar. Tem gente dizendo: eu quero ser como as cantoras do evento, mas não dá espaço para as águas de Deus entrar. Só que aqui eu vim liberar que quem dá espaço para o rio de Deus entrar tem vida mudada. A sua vida vai mudar. Por que, pregador? Não é porque eu estou pregando, não é porque você está numa bala, Valinhos, é porque o rio de Deus está nesse lugar. É porque o rio de Deus está nesse lugar. Olha para mim. E ele vai dizer, olha aqui, e ele vai dizer, ele para de olhar para os rios, e você sabe o que ele vê? Ele vai dizer: e aonde o rio de Deus passava, de um lado para o outro nascia toda sorte de árvore, e os seus frutos serviam de alimento, e as suas folhas de remédio. Você está pegando? Que quem é banhado pelo rio de Deus alimenta. Pastor, o rio passava, toda sorte de árvore brotava. E ele vai dizer: os frutos serviam de alimento, e as folhas de remédio. E as folhas de... não pega isso aqui. Ele vai dizer que os frutos serviam de alimento. Os frutos de alimento e as folhas de remédio. Só porque estão banhadas pelo rio de Deus. Porque quem é banhado pelo rio de Deus alimenta e cura. Quem está no pântano mata, mas quem é banhado pelo rio de Deus alimenta e cura. Alimenta e cura. Existe uma geração que mata, existe uma geração que joga fora, existe uma geração que menospreza, mas eu vim pregar para uma geração que vai alimentar e vai curar. Pregador, e qual é o segredo desse rio? Que as folhas elas curam e os frutos servem de alimento. O salmista Davi escreveu lá no Salmo 1, lá no seu verso 3, e ele vai dizer: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Levanta a mão, eu vim pregar para quem está plantado no rio de Deus. Levanta a mão, me dá 2 glórias.